Vamos falar de América pré-colombiana, ou seja, a América antes da chegada dos europeus, antes da chegada de Colombo e dos demais navegadores. Para a gente entender essa América, vai ser preciso, antes de mais nada, abandonar algumas visões tradicionais. Durante séculos, o continente americano e os seus habitantes foram vistos como selvagens, primitivos, inferiores aos europeus. Esse é o olhar europeu sobre a América. É o que chamamos visão eurocêntrica, onde o velho mundo era visto como superior, civilizado. Essa ideia está muito longe da verdade. Hoje, nós sabemos que os indígenas da América foram capazes de construir impressionantes civilizações que em nada deviam ao mundo europeu. Astecas, incas, maias ergueram cidades, construíram estados e ainda hoje as ruínas deixadas por estes povos atestam os avanços no campo da engenharia, no campo da matemática, entre outros saberes que estas civilizações alcançaram. Bom, e o que é fundamental sabermos a respeito destas civilizações? Antes de mais nada, perceba que haviam indígenas espalhados por todo o continente americano. Arqueólogos falam de mais de 100 milhões de pessoas vivendo na América antes da chegada de Colombo. Mas dentro deste enorme contingente, marcado pela diversidade, pela variedade cultural e linguística, alguns grupos, três civilizações se destacam. Estamos falando notadamente das cidades maias, das cidades de cultura maia na Mesoamérica, na América Central, né, principalmente na região da atual Guatemala, El Salvador e Honduras. Estamos falando dos chamados astecas, que desenvolveram-se e construíram seu império no que é mais ou menos hoje o território mexicano. E, por fim, estamos falando do Império Inca, que se desenvolve na região andina, ou seja, ao longo e ao redor da Cordilheira dos Andes. Apesar de diferentes, estas civilizações possuem uma série de traços ou características comuns ou comparáveis. Estas podem nos ajudar a entendê-las. Primeiramente, do ponto de vista político, estamos falando de civilizações capazes de um impressionante nível de organização. No caso dos maias, na forma de cidades-estado, e no caso de incas e astecas, na forma de impérios. Ou seja, estados organizados com leis, normas, exército, burocracia própria. Estes estados, em grande medida, estavam associados às ideias religiosas destas civilizações. Seus governantes eram vistos como representantes das divindades na Terra, ou seja, eram estados teocráticos. Aqui no detalhe, por exemplo, vocês veem aquele que é o deus Sol dos antigos incas, que consideravam ser seu imperador uma espécie de filho desta divindade. Abaixo desses governantes e divindades, encontramos sociedades profundamente religiosas, onde muitas vezes o papel de cada indivíduo dentro da pirâmide social era visto como parte de uma espécie de plano divino ou ordem cósmica e, portanto, não poderia ser alterado. Havia pouquíssima, quase nenhuma mobilidade social. E podemos dizer de forma metafórica, a pirâmide social destas civilizações era tão rígida quanto aquelas deixadas em pedra na forma de ruínas. No topo destas pirâmides sociais, dois grupos se destacam. Duas elites que formam uma espécie de nobreza, uma espécie de aristocracia na América pré-colombiana. Os sacerdotes, que representam as divindades, aqui você pode vê-los praticando os famosos rituais de sacrifícios humanos que tanto horrorizaram os europeus, e os guerreiros, os militares. Lembre-se, estamos falando de civilizações guerreiras, de povos guerreiros. E na base destas pirâmides sociais,
você vai encontrar aquele enorme contingente de comerciantes, artesãos e principalmente camponeses responsáveis pelo sustento destas civilizações. Estes eram explorados em regime de servidão coletiva. As diversas aldeias estavam aí submissas aos centros urbanos e principalmente aos impérios, e eram obrigadas a trabalhar para sustentar a elite guerreira, para sustentar a elite sacerdotal, as grandes obras, as capitais administrativas e religiosas. Em relação a essa economia, vale a pena ainda destacar, novamente, o impressionante avanço tecnológico alcançado por estas civilizações. Você vê aqui no canto da imagem os terraços de plantio do Império Inca, que, somados à tecnologia de irrigação, ao conhecimento do calendário e da astronomia, estão por trás de uma impressionante produção agrícola que vai, inclusive, despertar enorme espanto nos europeus. Resumindo, para concluir, estados organizados e teocráticos, sociedades religiosas e estamentais, economia agrícola baseada na servidão coletiva. Faça o exercício agora.